Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai tentar entender, eu quero tentar mostrar, eu quero tentar. Oi, pessoal, tudo bem? Nesta aula eu quero tentar deixar um pouco mais claro por que estudar evolução é algo crucial para a biologia, ou seja, para o entendimento dos seres vivos e da biodiversidade atual. Aqui na tela eu selecionei alguns animais que são animais que de alguma maneira conseguem voar, né? Então tem aqui um esquilo, chamado de esquilo voador, né? Mas na verdade ele salta, né? E plana um pouquinho. Tenho aqui uma abelha, um inseto que tem asas e consegue voar. Tenho aqui morcegos, que na verdade usam essa membrana entre os dedos para conseguir voar. Eu tenho aqui um peixe chamado de peixe voador. Não é que ele voa, mas ele dá saltos, né, sobre a água, e aí essas nadadeiras ajudam eles a planar um pouquinho mais. E aí eu tenho aqui um beija-flor, uma ave que tem características para o voo. Há tempos atrás, quando se pensava em seres vivos, o simples fato deles poderem nadar faria com que algumas pessoas achassem que eles eram parentes, né, que eles estivessem biologicamente relacionados. No século XVIII, com o entendimento do que é um fóssil, né, e de como que eles são formados, isso mudou um pouco de perspectiva. Os fósseis, na verdade, são conhecidos há muito tempo atrás, né, desde a antiguidade. Só que tinham várias hipóteses sobre a sua origem. A partir do século XIX, começou-se a associar, 19 não, 18, começou-se a associar o fóssil com a idade da rocha onde ele se encontra. Então, só para lembrar, olha, isso daqui não é o esqueleto do animal, né? Na verdade, é o registro que fica na rocha. Então, todas as substâncias orgânicas que faziam parte aqui deste corpo, eles não existem mais. O que existe são os minerais que ocupam esse espaço. A mesma coisa com invertebrados e vertebrados, e até conchas e pegadas. Alguns tipos de fósseis são representados por animais inteiros, como alguns animais encontrados congelados na região da Sibéria. Tem também plantas que são fossilizadas, na verdade não é a planta, mas é a marca da folha. E tem também insetos que ficam conservados em âmbar, né, que é esta resina de plantas, que neste caso é sim o próprio inseto. Bom, esse estudo dos fósseis começou a colocar em dúvida o que se entendia por vida no planeta. Então, o fixismo talvez seja a ideia mais antiga, né, que existe nas civilizações, nas diferentes civilizações, e ela diz o quê? Que os seres vivos foram criados em determinado momento e eles não mudam ao longo do tempo, quer dizer, eles permanecem os mesmos que são hoje, desde o dia da criação. Só que estudar fósseis começou a mostrar que talvez não tenha sido bem assim, porque você percebe que em regiões onde a rocha ela data de períodos muito antigos, há registros de seres vivos muito diferentes do que existem hoje. Então, essas ideias fixistas começaram a ser colocadas em dúvida. Várias pessoas tentaram explicar como que acontecia essa transformação dos seres vivos, né? Ou seja, como é que os seres vivos evoluem. A primeira pessoa mais famosa que organizou melhor foi Lamarck. E ele dizia o quê? Que os seres vivos do passado, ao longo do tempo, foram sofrendo transformações. E essas transformações, provocadas pelo ambiente, eram passados aos descendentes. Então, essas formas de vida que nós temos hoje em dia, elas são resultado dessas transformações. Nós sabemos hoje que isso não é bem verdade, porque mesmo que um organismo ele sofra algum tipo de transformação ao longo da sua vida, dificilmente essa transformação vai passar para os seus descendentes. Por quê? Óvulo e espermatozoide não se transformam dessa maneira. Darwin, quando começou os seus estudos, ele era lamarquista. Mas, com a viagem que ele fez e com o material que ele coletou, ele começou a perceber que o ambiente tem uma outra função.
Ao invés do ambiente ele forçar uma mudança, o ambiente pode contribuir para a sobrevivência de alguns indivíduos. Esses indivíduos eles teriam uma capacidade, uma vantagem para se reproduzir mais, produzir mais descendentes. E ao produzir mais descendentes, a característica que ele carregava, ele se perpetuava ao longo do tempo. Ele não sabia dizer como é que surgiam essas características diferentes, né? Como é que surgia a variabilidade. Mas ele percebia, né, que os seres vivos que existem hoje carregam características dos antepassados. Então, é possível que os ancestrais eles trouxessem algumas características que permaneceram nas espécies de hoje, mas outras características desapareceram. Hoje nós temos várias provas, né, vários elementos que contribuem para as ideias de Darwin. A primeira delas, que eu quero comentar com vocês, é da anatomia comparada, ou seja, você comparar estruturas de animais diferentes. Eu tenho aqui o membro anterior de vários animais, de vários vertebrados. Então, tenho aqui animais que voam, animais que nadam, animais que correm e animais que agarram, né? Conseguem fazer o movimento de pegar as coisas. Quando se estuda a estrutura óssea desses membros, a gente percebe que elas são muito parecidas, apesar de serem usadas para propósitos diferentes. Isso vai indicar que deve ter existido um ancestral comum e que esse ancestral comum, por processos evolutivos, deu origem a diferentes formas de organização desses ossos. Uma outra coisa que é importante são os órgãos vestigiais. Na gente, por exemplo, nós temos vários órgãos vestigiais, mas gostaria de comentar dois. Um é o apêndice. Apêndice é essa coisinha aqui que está entre o intestino delgado e o intestino grosso. E para a gente ele não tem função de digestão nem de absorção de nutrientes. Nos animais como o coelho, animais herbívoros, dentro do apêndice existem micro-organismos que ajudam a fazer a digestão de substâncias que o coelho não consegue digerir. Então o apêndice ele tem uma função mais evidente. Na gente, a única coisa que a gente só vai lembrar do apêndice quando a gente tem apendicite, que é uma inflamação que acontece nessa região. Uma outra estrutura vestigial é o cóccix. O cóccix, ele é a nossa cauda, né? Então, assim, esses ossos fundidos que formam aqui o finalzinho da coluna vertebral, eles correspondem aos ossos de animais que têm cauda. Isso indica o quê? Que no passado a gente pode ter descendido de animais que tinham cauda, mas que durante o processo evolutivo, talvez para a nossa seleção, a seleção que agiu sobre a gente, esses ossos eles não tinham uma vantagem evolutiva. E aí, um outro aspecto é o estudo de embriões. Veja que eu tenho um embrião de peixe, de réptil, de pássaro e de homem. Mas se eu não tivesse escrito o nome desses, de quem seriam, né, esses embriões, dificilmente você diria que são de animais tão diferentes quanto esses que eu estou identificando. Então, o desenvolvimento embrionário, ele guarda um pouco dessa história que nós temos no processo evolutivo. A gente chama de divergência adaptativa justamente isso, você ter um ancestral comum, então aqui olha, um ancestral comum a todos os mamíferos, e à medida que o processo evolutivo foi ocorrendo, houve uma divergência nas características selecionadas. Então, por exemplo, eu tenho mamíferos como a baleia e a foca, e eu tenho mamíferos como o morcego e o bicho preguiça, que apesar de viverem em locais tão diferentes e terem os corpos aparentemente muito diferentes e adaptados para ambientes diferentes, eles apresentam características em comuns, como é o caso das estruturas homólogas, do desenvolvimento embrionário, dos órgãos vestigiais. E isso está de acordo com as ideias de Darwin. Né? Então, assim, esse roxinho aqui, o ancestral comum,
Por um mecanismo de divergência evolutiva, ele deu origem a este laranja e este azul. Mas tanto o laranja quanto o azul compartilham algumas características com seu ancestral comum, seja a estrutura dos ossos, desenvolvimento embrionário, até marcas no DNA. Uma outra coisa que pode acontecer no processo evolutivo é a convergência adaptativa, e é isso que causa um pouco de confusão. Por exemplo, beija-flor e borboleta são animais que voam e que se alimentam das flores. Alguém poderia imaginar que, por causa disso, eles são animais que são próximos evolutivamente. Ou a mesma coisa acontecendo aqui, olha, com um sapo, um jacaré e o hipopótamo. São 3 animais que utilizam o pulmão para respirar. Por causa disso, apesar deles viverem na água, eles ficam com as narinas para fora da água, né? Então, parece que essa é uma característica que foi vantajosa para os diferentes grupos de animais. Um outro exemplo é o que a gente vê aqui com o golfinho, com o ictiosauro, que é um fóssil, e com o tubarão. Veja, são grupos de animais muito diferentes. E aí o que acontece? A estrutura do corpo, né, a anatomia do corpo, algumas estruturas que ajudam a nadar, elas parecem que foram selecionadas por causa do ambiente aquático. Nós dissemos então que essas estruturas são análogas. Elas têm a mesma função, mas a origem diferente. E isso vai acontecer nos processos de convergência adaptativa ou de convergência evolutiva. Esses animais evoluíram a partir de ancestrais comuns diferentes e, por causa do ambiente em que eles viviam, acabaram selecionando características um pouco parecidas. No caso de divergência adaptativa, a gente tem estruturas homólogas, que têm a mesma origem, mas desempenham funções diferentes. Isso também está de acordo com o darwinismo. Por quê? Imagina aqui, olha, que eu tenho esse ancestral marrom e esse ancestral roxinho. O ancestral marrom deu origem ao azul e ao verdinho, e o roxinho deu origem ao azul claro e o rosa. Imagina que esses dois aqui são animais que vivem na água. E aí, pelo fato de viverem na água, acabaram sendo selecionados por suas características de hidrodinâmica, então o formato da parte dianteira do corpo e das estruturas que ajudam no movimento, como as nadadeiras. Mas não é porque eles têm essas características muito parecidas que eles são parentes evolutivos, eles não são, porque eles têm ancestrais comuns diferentes. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro até aqui. A gente continua no próximo vídeo.